Veja no Parlamento Brasil. Minas Gerais promove rede de apoio para enfrentar crimes contra mulheres. Projeto no Amazonas quer incluir educação indígena no Plano Estadual de Ensino. No Paraná, o histórico total dos veículos está disponível na internet. Rio de Janeiro debate cumprimento da política sobre drogas. Lei do Maranhão promove combate permanente ao bullying nas escolas. Santas Casas pedem socorro ao Congresso Nacional. Senado cria prêmio para instituições que estimulam a adoção tardia de crianças e adolescentes. Caxias do Sul foi a primeira sede latino-americana das Surdolimpíadas, momento de inclusão e transformação. Essas e outras histórias que impactam a vida dos brasileiros passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Num país que teve, no ano passado, mais de 1.300 feminicídios, mais de 56 mil estupros, ter uma instituição para promover e defender os direitos das mulheres é fundamental. É esse o papel de uma Procuradoria da Mulher. Para ajudar no enfrentamento da violência de gênero, a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pretende incentivar a criação de Procuradorias da Mulher também nas câmaras municipais do estado. Na Assembleia, o órgão foi instituído em novembro do ano passado. Para a Procuradora-Geral, é preciso ampliar a rede de apoio e locais de discussão dos crimes contra a mulher, que alcançam números assustadores. 2021 foi um ano que nós tivemos o maior número de feminicídios. Passou no Brasil mais de 1.300 feminicídios. E a maioria, gente, foi feito por pessoas que dentro da casa, mais de 97%. Então, é um grande desafio. É importante falarmos disso, sobre essa questão das mulheres, é dentro da escola, é no dia a dia, é quando nós estamos fazendo uma consulta, nós temos que realmente propagar e unir. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentados aqui mostraram que 45% das mulheres que sofrem violência doméstica não denunciam seus agressores. Entre as razões está a falta de estrutura especializada para atender essas vítimas. Para se ter uma ideia, Minas Gerais tem 853 municípios e apenas 68 delegacias de mulheres. A estratégia é tornar os serviços que existem em todas as cidades um caminho de segurança para as vítimas. A rede de proteção vai além dos serviços da Justiça e da Polícia. Passa também pela assistência social, já que o desafio de denunciar a violência de um companheiro exige mais do que coragem. É uma violência que é relacionada a algum parceiro ou ex-parceiro, alguma pessoa em relação à qual a vítima tem vínculos afetivos, pode depender economicamente. Então não é simples. As pesquisas e os estudos apontam quando uma mulher procura ajuda, se ela é bem acolhida, isso contribui muito para que ela se fortaleça e rompa com o contexto de violência. A ex-deputada Maria Elvira reforçou a importância da presença das mulheres nos espaços de poder para mudar a realidade de todas. Tem que mostrar todo dia o seu conhecimento, o seu discernimento, o seu equilíbrio. Os homens vão se acostumando. Eles vão vendo que nós não somos bicho-papão, que nós temos o que contribuir, que o que nós trazemos é bom para eles também. É bom para as famílias deles, é bom para a sociedade como um todo. Educação indígena nas escolas, histórico de veículos e políticas sobre drogas. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto de lei que inclui educação indígena no Plano Estadual da Educação do Amazonas. O projeto de lei em análise inclui 2 incisos ao artigo 2º do Plano Estadual da Educação do Amazonas. São eles: proporcionar aos indígenas, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas,
a valorização de suas línguas e ciências, garantir aos indígenas, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. O PL é de autoria do deputado Tony Medeiros. O parlamentar justifica que a proposta visa corrigir a precariedade histórica com que costuma ser tratada a educação escolar indígena, além de fortalecer a diversidade cultural e a valorização da participação indígena na educação escolar do Amazonas. O PL está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da ALEAN. Você compraria um carro usado de fulano de tal? Essa pergunta geralmente é feita para a gente saber da honestidade de determinada pessoa. Agora é lei no Paraná. O histórico completo dos veículos licenciados no estado já está disponível gratuitamente no site do Detran. Além de informações sobre as características do veículo, débitos, bloqueio judicial, financiamento e restrições do gravame que já eram fornecidas, agora o extrato completo traz também informações extras, como quilometragem, registro de sinistro, recal, situação do financiamento e se o veículo está retido ou foi para leilão, além do histórico de alterações de características. A lei estadual foi proposta pelos deputados Soldado Frutti e Homero Marchesi e tem o objetivo de garantir segurança ao comprador. Essa lei estadual, ela obriga o Detran a informar ao interessado todos os eventos relacionados àquele veículo que está sendo adquirido. Em especial, qual era a quilometragem marcada pelo odômetro do veículo na data da última transferência no Detran. Além de questões como se o veículo foi envolvido em algum acidente, se sofreu algum sinistro, se teve algum bloqueio judicial ou administrativo, tudo para dar maior transparência para o cidadão decidir se compra ou não determinado veículo. No caso do odômetro, por exemplo, recentemente aqui no estado do Paraná houve uma grande operação desencadeada pela polícia que comprovou que tinha gente que fazia o odômetro do veículo voltar para trás para apontar uma quilometragem mais baixa que de fato o veículo tinha, assim valorizando o preço do automóvel. Mas é claro que a pessoa estava comprando um produto com um preço maior do que ele devia ter e isso agora, com essa lei, deve diminuir bastante, porque vai ficar mais difícil. A segurança é o principal objetivo desta proposta que eu apresentei em 2019, pois evitará que o consumidor caia em armadilhas aí ao comprar um carro usado e acaba levando aí um gato por lebre, por assim dizer. Com o número do Renavan em mãos, o comprador terá à sua disposição, sem custo algum, uma série de informações detalhadas e confiáveis antes de fechar um negócio. Além da segurança na compra do veículo, a lei contribui para a segurança no trânsito. Os dados oficiais mostram que uma parte expressiva dos veículos leiloados no estado são colocados em circulação novamente ou têm as suas peças vendidas no mercado. Se a pessoa souber que o carro teve um sinistro, por exemplo, poderá fazer aí uma manutenção adequada e assim evitar acidentes de trânsito. A audiência pública organizada pela Comissão Cumpra-se da Alerj, presidida pelo deputado Carlos Mink, reuniu ativistas, integrantes da chamada Marcha da Maconha, Defensoria Pública, OAB e pacientes e familiares que fazem uso medicinal da maconha. A sessão, durante 4 horas, discutiu os mais de 20 anos de luta por uma política democrática de drogas, abordando temas como a legalização e descriminalização. O presidente da comissão divulgou uma pesquisa feita pela Defensoria Pública com 3 mil presos no estado do Rio. Os dados revelaram que 70% deles eram apenas usuários de drogas, sem nenhum antecedente criminal, e que, mesmo assim, ficaram um bom tempo na cadeia. O advogado Vanderlei Rebelo, que também é presidente da comissão que discute sobre políticas de drogas na OAB, disse que dentro da ordem o tema é criticado até hoje por parte dos advogados. A gente enfrenta alguma resistência, né? Em razão do conservadorismo que ainda impera, melhorou bastante, mas ainda impera lá. E quando eu criei a comissão, o nome que eles queriam que a gente utilizasse seria uma comissão de combate às drogas. E eu falei, não, aí não dá. Aí eu não aceitei, claro, foi uma outra luta. Só para criar um nome foi uma luta muito difícil.
Então ficou políticas sobre drogas, né? Porque a ideia era realmente impedir qualquer pensamento dentro da própria OAB que voltado para a liberação do uso de qualquer droga, não é a maconha, não. A dificuldade que a gente tem aqui de aprovar leis que tratem essa questão, por exemplo, no caso da cannabis medicinal, o governador vetou e nós tivemos que aprovar aqui, mas eu levei vários deputados conservadores para audiências onde estavam mães com filhos em cadeira de rodas e elas diziam: meu filho tinha 110, 120 convulsões, com canabidiol está tendo 2, 3. E esses deputados que viram isso votaram favorável e o veto foi derrubado. Então não é só na OAB que é difícil, não. Aqui na Assembleia também é difícil. Felizmente o Rio aprovou a primeira lei do país pró-cannabis medicinal. O bullying causa sofrimento intenso em crianças e adolescentes. Depressão, suicídio. Às vezes, as consequências levam anos para se manifestar. Já vimos, por exemplo, muitos atentados em escolas cometidos por pessoas que sofreram bullying na infância. Uma lei do Maranhão estabelece diretrizes para campanhas permanentes de combate ao bullying. A escola não deve ser apenas um local de ensino formal, mas também de formação cidadã, de direitos e deveres. E combater o bullying é uma forma eficiente de diminuir a violência entre estudantes. Sabendo dos efeitos carregados por este problema, esta escola em São Luís promoveu uma série de atividades para chamar a atenção de todo o coletivo escolar. Atualmente, o bullying é reconhecido como um problema de saúde pública e a nossa escola já vinha desenvolvendo atividades relacionadas ao tema. E hoje nós temos a elaboração de uma cartilha com os nossos alunos de 4º e 5º ano, onde aborda tanto como você intervir, como você identificar e também os prejuízos, né, que o bullying ocasiona tanto para quem faz, para quem pratica, quanto para quem sofre e também para quem vê. Na exposição, materiais feitos pelos próprios alunos da instituição. O Luciano e a Isadora, alunos do 5º ano, sabem bem como identificar o bullying e da importância de debater o assunto. O cyberbullying, ele é muito ruim tanto para quem faz, tanto para quem sofre. Porque quem faz, ele vai estar, se corrompendo. E quem sofre vai ter a autoestima baixa. Ela vai ficar triste. Isso pode prejudicar tanto a vida dela quanto a vida dos familiares. Eu escrevi que o bullying ele pode causar depressão e que também muitas vezes acontece o caso de suicídio por causa do bullying. Então o meu trabalho junto com o meu grupo foi tentar mostrar que muitas pessoas se suicidam pelo bullying. No Maranhão, uma lei de autoria do deputado Wendel Lages foi sancionada pelo governo do estado, que estabelece as diretrizes para a instituição da campanha permanente de combate ao bullying, tanto em escolas quanto em instituições e órgãos públicos de todo o estado. Segundo o IBGE, 43% dos brasileiros se envolveram com bullying entre 2019 e 2020. Aproximadamente 1 em cada 10 adolescentes já se sentiu ameaçado, ofendido e humilhado em redes sociais ou aplicativos. Na internet, o agressor ganha o anonimato e se sente mais forte. De qualquer maneira, proibir o uso da internet na escola não é uma solução, pois os atos ainda podem ser praticados fora dela. Representantes das Santas Casas fizeram uma manifestação aqui, em frente ao Congresso Nacional, em protesto contra a falta de financiamento por parte do governo. Das 1.824 instituições filantrópicas que prestam serviços ao SUS, 315 já fecharam. As cruzes no gramado do Congresso Nacional simbolizam um pedido de socorro das Santas Casas e hospitais filantrópicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, que agonizam por falta de recursos. O protesto foi para chamar a atenção de deputados e senadores que das 1.824 instituições filantrópicas que prestam serviços ao SUS,
315 já fecharam as portas ou deixaram de atender aos pacientes do Sistema Único de Saúde. A principal causa é o subfinanciamento dos atendimentos prestados à população. Não estamos aqui pedindo dinheiro. Queremos a remuneração justa para nossas instituições pelos serviços que nós representamos à saúde pública. Nós representamos ao Sistema Único de Saúde 75% da alta complexidade e 50% da média complexidade. O SUS na área hospitalar são as Santas Casas e hospitais filantrópicos. O presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, alerta para a gravidade da crise que ameaça o acesso dos brasileiros ao Sistema Único de Saúde. As Santas Casas no Brasil são responsáveis por mais de 50% dos atendimentos SUS. E tem sido uma dificuldade constante, porque a dificuldade da pandemia do Covid-19 gerou um impacto enorme nos seus insumos. Então as Santas Casas solicitaram, nós como presidente da Frente Parlamentar em Apoio às Santas Casas, encaminhamos junto ao Senado e à Câmara o projeto de lei 1417, que gera 2 bilhões de reais para apoio às Santas Casas, ainda não foi aprovado por falta de fonte que o governo federal não sinalizou. Também as Santas Casas tiveram dificuldade com a questão das metas quantitativas e qualitativas, que é o que tem que se prestar conta dos contratos, dada a dificuldade que essas instituições têm de manter os seus atendimentos nessa dificuldade do Covid-19. Esse projeto foi aprovado pela Câmara, suspensão das metas para o pagamento dos contratos, mas foi vetado pelo governo federal. A adoção de crianças e adolescentes que estão fora do perfil tradicionalmente desejado pelas famílias é um grande desafio. O Senado fez uma homenagem a pessoas e instituições que desenvolvem iniciativas voltadas a esse tipo de acolhimento. Foi a primeira edição do Prêmio Adoção Tardia. No Brasil, há cerca de 5.000 crianças e adolescentes aptas a serem adotadas, mas que, por não atenderem aos perfis de adoção buscados pelas famílias, ficam anos à espera de uma adoção que muitas vezes não vem. São, em sua maioria, jovens adolescentes e pré-adolescentes que fazem parte de grupos de 2 a 7 irmãos. O prêmio Adoção Tardia, um gesto redobrado de cidadania, homenageia pessoas e instituições que desenvolvem iniciativas voltadas para a adoção de crianças e adolescentes fora do perfil procurado pela maioria. A primeira edição aconteceu 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. No movimento de mudança do perfil dos adotados, sobressai o desafio da adoção tardia. O desafio da colocação familiar de crianças parcialmente desenvolvidas, menos dependentes, muitas das quais já ingressaram na fase da pré-adolescência. Crianças que não têm as características tradicionalmente desejadas pelos adotantes e, por isso, correm risco de envelhecer, de serem esquecidas nas instituições de acolhimento. Os 5 prêmios foram entregues a 4 instituições, os Tribunais de Justiça do Distrito Federal, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul e o Grupo de Voluntários de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. O 5º homenageado foi o senador Fabiano Contarato, idealizador do prêmio e pai de 2 crianças adotadas. Ao meu colega senador Fabiano Contarato, ao pai do Gabriel e da Mariana, agradeço, em nome do Senado Federal, pela iniciativa de propor a criação deste prêmio e pelos esforços incansáveis em prol da construção, no Brasil, de uma nova cultura da adoção. Derrubem o mito do preconceito, derrubem o mito de que uma criança com mais idade, você coloca resistência para adotar. Essas crianças, eu percorri os abrigos, as casas lá. Elas têm amor para dar. Elas têm um amor incondicional. As Surdo-Olimpíadas de Verão acontecem a cada 4 anos. É o evento multidesportivo internacional mais antigo depois dos Jogos Olímpicos e é organizado pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos.
Pela primeira vez na América Latina, a 24ª edição aconteceu em Caxias do Sul. 36 anos antes da primeira edição das Paralimpíadas, a comunidade surda já competia em Jogos Olímpicos em um campeonato específico. 1924, primeira edição dos Jogos Internacionais para Surdos na cidade de Paris, na França. O nome Surdo Olimpíadas veio após 76 anos de história. O Brasil só entrou na competição em 1993, ganhando a primeira medalha em 2009. A história e o reconhecimento das Surdo-Olimpíadas foram lembrados no primeiro ato cênico da cerimônia de encerramento da 24ª edição, que ocorreu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pela primeira vez na América Latina. Contou com 2.401 atletas de 77 países que disputaram pódio em 20 modalidades nos primeiros 15 dias de maio. Por que Caxias? Eu acredito que sim, já tinha um histórico de sul-americano, pan-americano, mundial de handebol. Então a estrutura condizia muito com Caxias e a questão do esporte surdo. Então a gente teve todo esse apoio, por isso que viemos para Caxias. Inclusão, tolerância, o poder da transformação por meio do esporte. Mensagens que marcaram a cerimônia. E a Surdo veio para trazer coisas importantes em relação a essas questões de respeito às diferenças, de superação e o esporte. O esporte é um grande aliado de coisas boas. Materialmente fica o investimento feito como legado, né? Inclusive o governo do estado participou com 2,5 milhões de reais para a recuperação da pista de atletismo, de estruturas aqui no Parque do SESI que são para ser utilizados também pela população. Fica o exemplo do que o esporte é capaz de fazer de transformação na vida das pessoas, fica o exemplo da integração, da solidariedade. O principal é a questão humana, né? Da cidade se entender como uma cidade que pode sim ser inclusiva. Claro, tem desafios ainda para melhorar, mas acho que o desafio maior, acho que já a gente passou, né? Acolhendo tantas pessoas de fora do país, né? Do Brasil aqui na nossa cidade. Uma luta pela inclusão que também tem história no parlamento caxiense. Tibiriçá Maineri, que acompanhou atento a cerimônia, é o primeiro vereador surdo que esteve na Câmara nos anos de 2019 e 2020. Ele falou que representa as Surdo-Olimpíadas para o município. Agora, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores podem acreditar nos surdos em função desse evento. Então, a partir da abertura da Surdo-Olimpíada, eu senti muito orgulho. É muito importante esse evento para Caxias do Sul. Mônica, primeira intérprete de Libras em Caxias do Sul, falou da emoção de ter um evento internacional na própria cidade que rompe com os preconceitos. Um marco histórico para a comunidade surda conseguir ter trazido a Surdo-Olimpíada para cá. Quando a gente pensa na evolução da língua de sinais, na importância do papel do intérprete, né? Que na década de 80 os surdos nem sinalizavam na rua por vergonha, a gente vê um crescimento muito grande. Hoje, ter intérprete na TV Câmara, eles terem acesso à informação, eu acho super importante. É uma luta que tem que continuar. Então, são vários desafios na comunicação, na língua de sinais, essa aprendizagem das culturas, né? Então, foi tudo muito maravilhoso, ótimo para nós, né? Esse envolvimento, essa troca, essa visibilidade. Os atletas se despedem das Surdo-Olimpíadas, o terceiro maior evento esportivo do mundo, que ocorreu pela primeira vez na América Latina após 98 anos de história da competição. E é claro que eles já estão preparados para a próxima, em 2025, em Tóquio, no Japão. Então, são 3 anos treinando e eu acredito que vou conseguir. Tem a questão da idade que não é tão importante, mas é sim o esforço, né? Um carinho que também chegou nos atletas que vieram de muito longe. O coreano medalhista de bronze no salto à distância falou da alegria de participar pela primeira vez da competição e conhecer o Brasil. O que ele achou do Brasil? 브라질에 대한 인상 어떠세요? Ele gostou muito do Brasil
pelo ar limpo e céu azul. Uma alegria também vivida pelos artistas caxienses que fizeram história com apresentações em um evento mundial. Essa é uma oportunidade única, porque a gente é aqui de Caxias, a gente trabalha aqui, todos os artistas são daqui, então é uma forma de mostrar que a gente também pode. As Surdo-Olimpíadas se despedem do Brasil com a Ucrânia em primeiro lugar em número de medalhas, 138 no total. Os brasileiros deixaram 6 bronzes em casa. Mais do que medalhas, são os aprendizados que ficam. Bacana, hein? Parabéns aos atletas e aos organizadores. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o nosso canal no YouTube. Se inscreve. E tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau.